ame Jesus Amém. e ame a obra de Jesus. Bom, Eu sempre digo à minha igreja: quem ama o Senhor, ama a obra do Senhor. Ame o Senhor Jesus, ame a igreja local. As reuniões secretas, né, que nós temos, a nossa intimidade com o Senhor, as nossas orações particulares, elas são importantes, mas é muito importante também as nossas reuniões com a igreja local, com os nossos irmãos, orando uns pelos outros, servindo uns aos outros, valorizando a igreja como corpo de Cristo. fala, meu camba e minha camba. Meu nome é Cláudio Bungo e sejam muito bem-vindos a mais um Cambas de Jesus. Isso mesmo. Eu já vou te pedir que você, desde já, se inscreve mais uma vez aqui no nosso canal. Você que não é inscrito, claro, né? Se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo aqui, compartilhe para mais pessoas. Vamos fazer com que essa mensagem aqui de Jesus Cristo chegue para mais pessoas. Então, já vou te pedir que você nos dê essa moral aí. E você que já nos acompanha há um tempinho, sabe que o nosso objetivo principal aqui no Cambas de Jesus é exatamente incentivar você que está ali em casa a se tornar um verdadeiro amigo de Jesus através de uma vida diária no secreto com Ele. E para isso, ou seja, por isso, hoje a gente vai falar exatamente sobre esse tema, mas virado um pouquinho mais para a família, não é? Sobre tempo com Deus em família. Você que mora com os pais, você que é pai, você que é mãe, então é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. E para isso, eu tenho um convidado muito especial. E com vocês, sem mais demora, Pastor Tiago. Seja muito bem-vindo Cláudio, meu ao irmão, Cambas de Jesus. para mim é um prazer estar Amém. aqui Glória a Deus. em meio a Cambas, Isso aí. né, amigos de Jesus. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por ter lhe conhecido no último Amém. domingo, Amém. no cafezinho que a gente tomou aqui atrás. Glória a Deus. E tomara que a gente tenha um bom papo para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, pastor, já agora eu vou ter essa liberdade que o pastor se apresente para quem está lá em casa. Todo mundo só ouviu o pastor Tiago. Quem é o pastor Tiago? O que o pastor Tiago faz da vida? Enfim, fique à vontade e se apresente para o pessoal lá em casa que está nos ouvindo. Então, meu nome é Tiago Souza, eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. Tenho servido ao Senhor já desde os meus 17 anos e sou casado com a Nuska há 18 anos. Eu tenho 3 filhos, a Amy com 15, o Elias com 9 e o Josué com 6. Uau. Amo missões, né? Meu ministério começou no campo missionário Uau. e depois, então, o Senhor me chamou para pastorear uma igreja. Eu sou pastor Pode falar o nome da igreja, dessa pastor. mesma igreja, da Vila da Graça, a Igreja Presbiteriana Vila da Graça. Amém. Sou pastor dessa igreja há 12 anos, né? E amo o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu acho que é a coisa mais importante, talvez, Exatamente. né, Jesus. da nossa história, que a gente Aham. ama o Senhor Jesus e que Ele nos ama, né? Amém. Mais do que títulos, né? Isso é o mais importante. Exatamente. Título... Aham. Os títulos não importam, né? O diante que de importa Jesus. realmente é o Senhor Jesus Amém. na nossa vida. Amém. Então, pastor, para começar, já agora, eu tenho umas questões aqui, só que eu vou deixar elas um pouquinho mais lá para o final. Sobre o nosso tema ali, né? A gente vai estar conversando sobre tempo com Deus em família, ou devocional em família. Como ficar melhor para você que está ali em casa nos ouvindo, mas é um tempo com Deus envolvendo a família. Eu queria saber do pastor, para começar, o que o pastor pensa, qual que é a visão, qual que é a ideia do pastor sobre isso, por exemplo, né? Porque já podia, se calhar, começar com uma pergunta que vai... Mas antes disso, eu estava esquecendo uma coisa, gente. Antes de eu partir para as perguntas, eu estava esquecendo uma coisa. É normal, é ao vivo, tá, pessoal? Aqui, pastor, no Cambas de Jesus, normalmente a gente tem um costume de procurar saber um pouquinho sobre o testemunho de conversão dos meus convidados. Então, se o pastor quiser resumir um pouquinho ali, contar como é que conheceu Jesus, para quem está lá em casa nos ouvindo, por favor. Então, a minha conversão, Aham, eu acredito que o processo da minha conversão, certo. ela acontece, o processo, não a conversão em si, mas o processo, ela Exatamente. acontece anos antes de eu nascer, sabe? Então, a minha mãe foi a primeira pessoa da família que entregou a sua vida a Cristo em Certo. 85. Uau. Então, eu sou caçula de 5 irmãos. Todos os meus irmãos haviam nascido já na Igreja Católica. Uhum.
E depois, então, da conversão da minha mãe quis ter um filho na igreja. Certo. E ela quis entregar esse filho ao ministério, queria ter um filho pastor, um filho missionário. Uau. Então, a minha mãe, eu fui gerado assim num ventre onde a minha mãe orava constantemente por mim, pedindo ao Senhor, né, Você. que eu pudesse ser então chamado ao ministério. Uau. Então, eu nasci em 88, eu tive uma boa infância, né, nos anos 90, Uhum. e no final dos anos 90, eu tinha 11 anos, o meu pai era caminhoneiro, ele teve um acidente de caminhão, né, um acidente trágico de caminhão, e aquilo me marcou muito. E, e aí, os meus irmãos já eram casados, né? Então, eu era o único filho, né, de uma Certo. mãe viúva, e eu caí no mundo, né? Muito cedo eu caí no mundo. Eu incomodei muito a minha mãe, dos 11 Nem sempre, né? até os meus 15 anos, né? Realmente, eu fui um escravo, assim, do mundo, do Eu- pecado e do diabo. E o Senhor Deus, então, me alcançou, Certo. né? A minha mãe orando por mim, né? E pedindo ao Senhor Deus, eu ouvi o Evangelho de uma forma bem simples, né? Por um amigo. A minha mãe já pregava para mim, só que a coisa fez sentido quando um amigo meu me deu um abraço Certo. e, né, ele pregou o Evangelho e falava constantemente que Jesus me amava, e aquilo penetrou no meu coração. Uau. Então eu fui para a igreja, de uma forma assim, bem desajeitada, talvez essa é a palavra, né? Uhum. Com as roupas que eu tinha. Exato. E Deus foi, então, me dando Te aquele processo de lapidando. santificação, né? Aham. Santificação. Então, isso aconteceu ali em 2004, em Certo. setembro de 2004, e desde então, né, já fazem aí 22 anos, Uhum. né, que isso aconteceu. Eu nunca mais olhei para trás, Uau. né, Glória a e Deus. louvo ao Senhor Amém. por essa genuína conversão, né? Aham. Glória a Deus. O pastor mencionou ali que desde o ventre já, né, a tua mãe já declarava que queria, né, orava assim pela tua vida ali no Sim, ventre. É importante, né? Isso ali, os pais, desde já agora, começarem a declarar enquanto o filho é pequeno ou enquanto está no ventre, isso, não é? isso. A gente acaba perdendo essa noção, sabe? Por vezes a nossa mente ela é muito pós-moderna, assim, com relação ao uso das nossas palavras, mas a Bíblia ela traz esse peso, sabe? Certo. Da bênção de um pai para com seu filho, Uhum. do bom testemunho de um pai para com seu filho, das reuniões e da representatividade de Certo. Deus, de um pai e de uma mãe na vida dos seus filhos. Bom. Então, você pega, por exemplo, em Gênesis, Uhum. se não me falha a memória, capítulo 27, quando Jacó ele usurpa ali Primogenitura ali. a primogenitura de Aham. Esaú, Certo. a bênção do pai valia tudo. Uau. Então, quando Isaac abençoa Jacó e Uhum. Esaú chega depois, ele cai em pranto dizendo: mas não ficou nada para mim, não tem nenhuma bênção para mim. Meu, nunca parei para pensar Então, é algo que a gente acaba perdendo. quão importante é, né? Você que ele meio que Isso implorava, não tem nada não mais tem. para Então, mim. veja, não é patrimônio, Uau. não é terra, É oração só. é simplesmente uma bênção. Aham. É uma declaração. Uau. Porque a declaração de um pai, de uma mãe sobre o seu filho, vale muito, né? Sim. No reino de Deus. Então, a gente acaba perdendo isso, sabe? Então, talvez a gente vá conversar um pouco sobre isso, né? Sobre família, sobre Aham. o peso que isso tem, né? No reino de Deus. Então, é nisso que acredito. Eu sou fruto disso, Certo. dessas orações, daquilo que minha mãe orou, desejou, colocava a mão sobre mim, orava pela minha vida, Uhum. né? E eu tenho feito isso. Eu acredito que, Cláudio, Sim. se um pai ele tem condições financeiras e ele cria os seus filhos
com uma babá e dá todo o melhor para seu filho, melhores escolas, melhores cursos, melhores universidades, os melhores diplomas. Mas se esse pai perdeu seu filho para o mundo, sabe? Não Ele, vale ele, nada. ele perdeu aquilo que Deus O desejava essencial, dele, né? sabe? Então, é, a alegria maior do meu coração, sabe? Não é ter os meus filhos bem-sucedidos. Ó, Eu quero que todos eles sejam missionários, né? E a regra lá em casa é: vocês podem ser médicos, vocês podem ser doutores, vocês podem ser pessoas bem-sucedidas, porém, mas antes vocês vão ter uma experiência no campo missionário. uau. Primeiro vocês vão lá ver se é aquilo mesmo. Se não for, amém. Vocês voltam e vamos ver se Deus tem algo para vocês, né? Uhum. Nessas outras áreas. Mas eu espero muito que os meus filhos sirvam o Senhor, sirvam a missão. É. Então, esse legado, essa declaração, né, de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, aquilo que Certo. Josué nos diz, Uhum. aquilo é muito impactante, né? Ele se coloca à frente da sua casa, né? Ele se coloca como cabeça federal, né? Como aquele que é representante Certo. de Deus na família, não como mediador, certo? São Ele não tá, coisas diferentes, o exato. pai não está usurpando a pessoa de Cristo. O pai não, a figura do pai não usurpa a autoridade de Cristo. Uhum. Mas como representante ali, como autoridade máxima da sua casa, ele bate o pé e diz: não, eu e Que minha casa é casa assim. vamos servir ao Senhor, Bom, sabe? Então, eu acredito que a nossa mente pós-moderna e tudo aquilo que a gente tem recebido de influência do mundo, eu acho que a gente tem acabado perdendo, sabe? Esses princípios bíblicos. uau. A gente já começou, pessoal. E, pastor, eu tava fazendo dei umas buscas ali, né? Eu vi que o senhor é autor de 2 livros, né? E um deles é A Família Reformada. É Isso. o título do livro, no caso. E como a gente está exatamente falando sobre família ali, essas questões tudo envolvido, eu queria saber do pastor, assim, antes da gente já agora recomendar para o pessoal lá em casa poder comprar, depois o pastor vai explicar aí como as pessoas podem estar adquirindo esse livro. O que é que o livro retrata exatamente, assim? Vamos supor meio que um resumo, né? O que é que mais ou menos ele retrata e qual que é a ligação que ele tem sobre família, né? Ou seja, sobre o tempo com Deus em família, assim, por exemplo. Sim. Então, esse livro, A Aham. Família Reformada, nasceu de uma série de mensagens Uau. que eu ministrei na minha igreja na pandemia. E o que aconteceu? Na pandemia, eu vi minhas ovelhas em crise Uau. porque estavam tendo que ficar 30, 40 Casa. dias em casa com seus filhos, né? E, e aquilo era meio frustrante. Veja, eu não estou falando que não é bom trabalhar. Sim. A ideia não era essa. A ideia é que havia um tipo de sobrecarga sobre a vida deles de ter tempo com os filhos, Certo. sabe? De passar tempo com os filhos. Não era prazeroso, era como se fosse uma Isso, carga, né? Algo exatamente, pesado, forçado. de estar em Aham. casa. Então, nasceu essa série sobre a família reformada. E aí a série, eu tenho o costume de digitar, né, de Certo. escrever Uhum. as minhas mensagens. Então eu tinha, né, essas mensagens e um amigo meu então pegou essas mensagens e transformou Uau. num livro que saiu A Família Reformada, né? Saiu em 2022 esse livro. E foi um livro assim bem interessante. Foi o primeiro livro, né, sobre família. Certo. E depois veio A Graça é Maior, Uhum. que é um livro que fala sobre como nós podemos ter alegria em Deus, mesmo passando em meio a sofrimentos, Certo. né? Aquilo que a gente estava conversando ali Ali na atrás, mesa, sim, sim, né? sim. Um café. Como o sofrimento é usado, né, pelo Senhor para nos amadurecer, né? Para nos provar, Uhum. para nos deixar mais fortes, mais crentes em Cristo. Certo. Então, o livro fala basicamente sobre isso, sobre a alegria Em Cristo. cristã que nós Aham. temos, algo que o mundo, o diabo, o pecado ou o sofrimento não pode nos tirar, é a alegria e o contentamento cristão, Isso. né? Uau.
Lá mais pro final, pastor, se calhar vai, ou a gente vai deixar aqui, né? Como você pode adquirir esse livro ali, o pastor vai nos passar. Mas assim, pastor, eu tenho umas perguntas aqui e, imaginamos, a gente tá falando sobre família, né? É, normalmente, estamos falando de cristãos, só já vão para a igreja todos os domingos. E provavelmente tem seu tempo com Deus em casa, seu devocional ali. Estamos falando de pessoas individual, famílias, mas individualmente, né? Tem o seu tempo com Deus em casa. A grande questão é, qual que é a necessidade no caso? Já que a gente já vai à igreja todos os domingos e cada um ali em casa tem seu tempo com Deus, qual que é a necessidade de a gente ter esse tempo em família? Com Deus, no caso, né? Tempo com Deus em família. Que não, é nada mais, nada menos do que o que muitos chamam de culto familiar, culto de família em casa, no caso. Não é mais assim, aquele tempo de qualidade com Deus em família. Qual que é a necessidade? Sendo que todo mundo já vai à igreja e cada um ali em casa tem seu tempo com Deus, o porquê que ainda assim precisamos ter um tempo em família? Ok. Posso responder lendo uma Pastor, passagem? fique à vontade, sinta-se em casa. Ok. E se quiser mais café, sou... Beleza, eu vou pedir pro Dani. Exatamente. Eu vou responder essa pergunta, Sim. primeiramente, olhando para o que a Bíblia fala sobre o nosso papel como família. Exato. Deuteronômio capítulo 6. A partir do verso 1, né? Nós temos ali chamar Israel. Né? Exato. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o teu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, seu Deus, e obedecerão todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Exato. Ouçam e obedeçam a Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aí temos o verso 4. Certo. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa, em seus portões. Então veja, a ideia aqui é que a lei do Senhor, os princípios do Senhor, Certo. deve ser algo comunicado constantemente. A gente deve falar sobre as coisas de Deus. O domingo, o dia da Assembleia Pública e Santa, é o dia da ressurreição de Jesus, onde todo o povo de Deus, junto, Certo. as famílias, elas se reúnem, então, num determinado momento, num determinado lugar, onde as famílias juntas vão cultuar o Senhor Deus. Mas essas famílias, que são núcleos, né? De pessoas, elas vão para suas casas. E lá nas suas casas, esse versículo, que é o mandamento, ele precisa ser praticado. Então, as coisas de Deus, elas devem ser comunicadas em todo momento. Na mesa, quando for dormir, quando levantar, dentro do carro, quando você estiver andando pelo caminho, você vai ensinando as coisas do Senhor, sabe? Então, o culto familiar, que a gente poderia talvez falar um pouquinho depois, faz parte desse discipulado. A ideia é que nós possamos fazer discípulos de todas as nações. Esse é o grande mandamento, né? De Mateus 28. Certo. Principalmente começando pela nossa casa. Então, os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. E como é que nós discipulamos os nossos filhos? Falando sobre as coisas do Senhor. Né? Então, a ideia é muito mais do que você simplesmente ter um momento de oração antes da refeição. Uau. Sabe? É você imprimir Cristo na vida dos seus filhos ao ponto deles serem alcançados pela mensagem do Evangelho da sua boca, do seu ensino. Então, eu quero, né? Eu tenho uma filha, a minha filha fez a sua profissão de fé com 11 anos, a Amy.
Então, ela ouviu o evangelho de mim. Ela poderia ser alcançada, né, Qualquer outra pessoa com ali, né? qualquer outra pessoa. Eu ficaria feliz, mas eu ficaria muito mais feliz como eu fiquei, porque ela ouviu de mim e da mãe esse evangelho, de modo que isso foi fazendo sentido no coração dela, sabe? Então, isso é poderoso, né? Meu, sem palavras, não é? Mas ainda ficou alguma coisa aqui, né? A gente aqui frisa, ou seja, a nossa mensagem principal aqui é exatamente esse tempo secreto com Deus. Uhum. Conforme a gente conversou lá, eu visitei a igreja lá onde o pastor a gente já tinha conversado, né? Eu falei que o nosso foco aqui é realmente incentivar as pessoas a buscar essa amizade com Deus, com Jesus, no secreto ali, né? E tem essa questão, né, da pessoa, ela tá na igreja sempre. Ela vai ali, cultua, né? Tem aquele culto da assembleia toda ali, e em casa ele tem seu tempo com Deus. E o pastor falou muito bem, né? A necessidade, a importância de realmente, ainda assim, ter esse tempo como família. Só que assim, existem pais que não se sentem na autoridade de fazer tal coisa. Para ele, simplesmente aquele momento de oração ali na refeição acabou e ponto final. Depois dali tem o tempo de novo no domingo e aí vezes cada um tem seu tempinho ali em casa, né, ali no quartinho e acabou, né? E o pastor frisou exatamente sobre a necessidade de o líder da casa imprimir essa personalidade de Cristo em casa em todos os momentos, não simplesmente na refeição. Eu Isso, gostei muito dessa parte ali que o pastor frisou. isso. Por vezes a gente pensa o seguinte: bom, precisamos fazer um culto familiar, organizado, litúrgico, né? Bem Exato. feito. Não é assim. Não é assim. Eu lhe digo Ou não porque é só assim, ou não é assim não, mesmo. não, não é assim. Sim. Se você tem crianças pequenas, esqueça um culto familiar litúrgico bem organizado. Não, não vai ser assim. Um culto familiar com crianças pequenas é criança chorando, Uau. é criança batendo no copo de água e derramando pela mesa. Germinação. É um culto desajeitado. É um culto desajeitado. Mas veja, quem está por trás desse culto desajeitado ajudando os pais? O Senhor Deus, Uau. com graça. Então, por vezes a gente espera assim, bom, a gente precisa fazer algo extremamente reverente aqui, organizado. Isso não vai acontecer com crianças pequenas. Não tá Então, certo. você não precisa colocar uma bata, né, uma toga sacerdotal ali de um pastor, Lá em né, casa ali. e se colocar no papel de um pastor bem eloquente. Não. Simplesmente reúna sua família, pegue sua esposa, seus filhos, coloque na mesa, abra um salmo, é um livro que eu gosto muito de fazer devocional com a minha família. Leia um salmo, leia novamente, destaque os verbos, explique para sua família de forma simples, ore sobre aquilo. Se possível, tente cantar alguma canção e ore sobre isso. Vai dar 20 minutos. 20 minutos é suficiente para Deus imprimir o caráter de Cristo. Então, quem está por trás dessas reuniões desajeitadas? Deus, com graça, com misericórdia, ajudando os pais. De modo que lá na frente, quando os pais olharem para trás, Uhum. eles vão ver, não foi por causa de mim. Não foi por causa da minha eloquência, não foi por causa de um culto, Minha né, bem organização. organizado. Aham. Não. Foi porque Deus estava presente, com benevolência. Quando Jesus diz assim, ó, deixem as criancinhas virem a Eu ia mim, a mencionar gente isso. pensa assim, não, são criancinhas organizadas. As criancinhas ali, vai numa creche, num jardim, no momento do recreio. É aquela correria de criança, é aquela coisa que crianças fazem. Crianças são tagarelas, crianças, é, elas são enérgicas, elas correm, elas tropeçam, elas caem, elas choram, sabe? Então, se Cristo teve misericórdia, graça e paciência com as crianças, Cristo terá com os nossos filhos. Então, não tenha medo de um culto desajeitado, porque Cristo está por detrás dessa reunião, desse culto familiar desajeitado. Até porque analisando o contexto ali desse texto que o pastor trouxe, né, quando
os discípulos tentaram impedir lá as crianças de se achegar a Jesus, dá exatamente para conjecturar que realmente tinha uma confusão não no mau sentido, Sim, mas sim. tipo, Se as fossem crianças, crianças, aham, assim, aham. digamos, bem comportadas, não Os faria, discípulos né? diriam, Não, ô, afasta ali, não. não. Eram crianças sendo crianças. Exato. Eram crianças correndo, eram Uhum. crianças talvez uma empurrando a outra, sabe? Eram crianças sendo crianças, né? É. Criança desde aquela época de Jesus, né? E eu vi isso lá na igreja de vocês, né? Domingo, quando eu estava lá, eu vi realmente as crianças ali fazendo barulho, enquanto o pastor lá concentrava, pregava o Isso, sermão. Eu, em algum momento, parei para pensar e disse, uau, pô, o pastor não se sente incomodado com isso, afinal, faz parte. isso, E depois as crianças, ainda assim, depois não tem um tempo separado, né? Só isso, elas e as isso, professoras. isso. Bem diferente, na É, verdade. eu respeito, né, os meus Uhum. irmãos, colegas pastores que têm um departamento infantil, um momento do Certo. culto, Exato. mas eu não posso concordar com eles. Ainda que eu Uhum. os respeite, né? Mas eu não concordo porque o momento mais alto do culto é quando Deus fala ao seu povo. Certo. É o momento mais alto. No culto público é quando Deus fala com o coração do seu povo. Quando um ministro do evangelho abre a Bíblia e prega a Bíblia. Quando ele prega a Bíblia, Deus fala com o seu povo. Certo. Aí, nesse momento, a gente tira as crianças. E, por vezes, elas vão lá para a salinha para pintar a Arquinha de Noé. A Arca de Noé. E aí, por vezes, elas voltam, né, no final do culto. E tudo que elas aprenderam foi pintar a Arquinha de Noé. Eu estou aqui, obviamente, Uhum. sendo bem exagerado. Tem vários departamentos que fazem um bom trabalho. Sim, sim. Mas nenhum trabalho, por mais excelente que seja, de um departamento infantil, ao meu ver, não substitui um ministro do evangelho com a Bíblia na mão pregando ao seu povo. Na linguagem aí da criança, né? Ou Ah, uma linguagem na, única ali. na Assembleia. Então, Sim, eu tenho esse momento, as crianças vêm à frente, é, e são muitas crianças, eu vi lá. na minha última contagem, de 0 a 10 tinha, sei lá, 90 crianças, eu acho. Meu, E todas no culto. E bebês no culto, sabe? Então, quando a gente olha para a Escritura, a gente não vê departamento infantil. A gente não vê. Nas grandes assembleias, as crianças estavam presentes. uhum, Quando Deus falava com o povo, no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19, capítulo 20, certo. Neemias capítulo 8, no avivamento na porta das águas. Sempre quando Deus fala com o seu povo, você vai ter homens, mulheres e crianças juntas. Que As ó, crianças não eram colocadas de lado. separado. Não. É. Veja, e aqui eu acho interessante, eu acho que o papo Fica à o vontade, papo tá pastor. bom, né? Fica à vontade. A, a bênção de Deus é uma bênção para a família. A aliança que Deus tem com o homem Uhum, é uma aliança para ele e para sua família. Por isso que o nosso pai na fé Abraão, uhum, né, o nosso patriarca Abraão, a bênção que Deus deu para ele, Deus deu também para os seus descendentes. Deus disse a Abraão: eu serei o teu Deus e o Deus dos teus filhos, e essa é uma promessa perpétua. certo. Gênesis 17:7. Veja, o que nós temos ali é uma promessa perpétua, não tem prazo de validade. Então perpassa todo o Antigo Testamento, chega no Novo Testamento. Eu serei o teu Deus e o Deus dos teus filhos, e essa é uma promessa perpétua. Eu Uhum, vou ser o teu Deus e o Deus dos teus filhos. Então a gente não pode perder isso. Então quando a gente faz as nossas reuniões familiares, quando as crianças estão no culto, a nossa concepção é: Deus me salvou e uhum. Deus vai salvar os meus filhos. É nisso que eu creio. Esse Deus de aliança que me deu salvação, ele me disse que vai salvar os Salvar meus os seus filhos. Eu creio filhos. nisso, eu vou pregar para os meus filhos, sabe? Eu vou fazer com que eles venham à igreja, amem ao Senhor. Uhum. Então isso é muito importante, sabe? Lembra quando o Pentecostes aconteceu? Aí Atos 2 ali. Atos capítulo 2, o Uhum, Espírito Santo desceu, certo? certo. Aqueles homens ali, é, é, Pedro prega o evangelho, Certo. né? E nós temos ali um apelo, né?
No E, final ali, e é interessante do que o apelo sermão. não vem do pregador. Geralmente o pregador que faz o Faz apelo, né? exatamente, no final do sermão ali. No final do sermão, só que Aham. o apelo veio das pessoas. O que faremos nós? Né? O que a gente vai Exatamente, fazer? O que a gente faz agora? exatamente. E aí Pedro disse: arrependam-se. Uau. Arrependam-se, porque a promessa é para vós e vossos filhos. Veja, a promessa é para vós e vossos filhos. Em Atos capítulo 16, nós temos a conversão do carcereiro, Exato. né, e de Lídia. Os dois se converteram, mas veja, os dois eram representantes da sua família. E aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus, Será salvo. porque vai ser salvo você e a sua casa. Como é que Paulo tinha certeza disso? Promessa de Deus. Eu serei o teu Deus e o Deus dos teus filhos. Aí o texto diz que todos foram batizados. Todos foram batizados. Aí você pega Lídia, a mesma coisa, sabe? Então, é algo que me chama muito, Aham. queima no meu coração, essa questão da aliança, Certo. a questão de como os pais podem ter, né, essa influência da parte de Deus, essa autoridade, né, de abençoar, de ensinar os seus filhos. Então, eu acho isso bem importante. Agora, pastor, aproveitando esse gancho ali, existem aqueles casos em que os filhos têm um filho no seio da família, né? Que é meio que considerado ovelha negra, no bom sentido, tá, gente? Mas enfim, existem aqueles filhos que no meio da família acabam sendo um pouquinho mais rebeldes, né? Como é que, por exemplo, os pais precisam lidar nesses casos, nesse sentido ali, por exemplo, né? Com aquele filho rebelde que não quer saber nada de Jesus, não quer saber nada de Deus, mas ele mora numa casa em que os pais ali procuram levar essa direção ali, de trazer Deus, na verdade, no seio da família. Porém, existe aquele filho que não quer saber nada de Deus, né? Qual que é o exemplo ali, né? Qual que é o conselho, o que é que o pastor passaria para esses pais, por exemplo, né? Ok. É interessante que no conceito bíblico, Sim. as pessoas nunca estão só. Elas não são largadas. Uhum. Elas sempre estão debaixo de uma autoridade. Sempre. Então, sempre vai ter alguém, de forma primária, pai ou mãe, ou alguém que exerça essa autoridade sobre a sua vida. Certo. Por exemplo, quando a gente pega a circuncisão, a circuncisão é para os filhos, para os servos, todos aqueles que estavam ali debaixo da autoridade daquele que fazia parte da aliança, sabe? Dito isso, já que ninguém está solto no mundo, né? Eu acredito que os pais, eles têm autoridade sobre os filhos até o dia do casamento. O princípio bíblico é deixar pai e mãe. Uhum. Quando? Quando vai para a universidade, quando vai embora, né, se aventurar no mundo dos negócios, no mundo profissional. Certo. Não, quando deixa pai e mãe no casamento. Até lá, pai e mãe exerce uma autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. Uau. Então, é claro, a gente está falando de um contexto de princípio onde a sabedoria bíblica deve ser aplicada, Exato. né? Eu acho que uma pessoa já de maior idade, que já tem seu emprego, não vai toda hora perguntar para o pai ou para a mãe se ele... Pai, eu como uma pizza ou eu como um hambúrguer? Alguma coisa assim desse, Aí né? aham. Mas assim, conselhos sobre a vida, conselhos importantes sobre a vida. A gente estava falando sobre o casamento, Exato. né? Como o pai e a mãe exercem autoridade sobre a vida dos seus filhos com relação aos pretendentes, aqueles que querem, né, entrar em casamento. Então, vamos lá. Ah, ok, o filho tá rebelde. Exato. O filho tá rebelde. Uhum. Nós estamos falando de um filho com que idade? É. Obviamente, e aí o princípio esse filho sempre deveria se submeter ao seu pai. Sempre. Esse é o Para ideal. começar, exato. Esse é o Início de ideal, tudo. esse é o Aham. ideal. Só que o mundo real, Não às vezes, não funciona assim. alcança o ideal, Sim. certo?
por exemplo, um filho de 17 anos, por vezes, tem mais força físicas do que sua mãe. Eu, com 14 anos, a minha mãe não conseguia mais me controlar, né? Mas o princípio era que eu deveria obedecer a minha mãe. Entende? Então, nós estamos falando de que idade? Ah, o menino é pequeno. O menino tem 6 anos. Não. Ele não tem autoridade e não pode dizer que vai ficar em casa. Nós vamos para a igreja e o menino vai ficar em casa. Ou nós vamos ter um culto familiar, mas ele não quer participar. Não, você vai participar. Você vai participar, porque a gente está falando de uma criança, na verdade. Mas o princípio bíblico é que o pai, ele exerce essa autoridade. Esse é o princípio bíblico. Até o momento, né, que ele sai para o casamento, onde ele rompe, então, esses laços familiares com pai e mãe para se unir a sua mulher em uma só carne. Até lá, o filho tem que... Precisa obedecer. Não, não, veja. O princípio, esse princípio, ele deve se encaixar com a sabedoria bíblica. Tá? Ele precisa se encaixar com... Não é uma coisa assim tão preto no branco. Mas o pai e a mãe exercem sim uma autoridade sobre a vida do filho, na maioridade, pode ter uma vida financeira muito bem sucedida, mas tudo isso com sabedoria. Os pais não são colocados, né, à parte. Né? Bem, eu não sei se eu consegui responder. Deu para perceber mais ou menos. Ok. É que os filhos, independentemente da idade, né, precisam continuar obedecendo os pais. Isso. E os pais... Só que assim, na prática, a gente sabe que não funciona dessa maneira, né? Isso. Porque a partir do momento que o filho, ele cresce ali, atinge uma certa idade, ele entende que... ou seja, e ele começa a ter outras influências, né, de amigos lá fora. E ele começa a entender que quer experimentar algo novo. E esse algo novo, às vezes, não é o correto, né? Mas ele precisa, ele anseia por experimentar algo novo. Só que que nem o filho pródigo, né? Nessa de querer experimentar algo novo, com o tempo ele vai se afastando de Deus, vai tendo influências de pessoas que não têm temor do Senhor e vai aprendendo com essas pessoas e até chegar em casa e começar simplesmente a entender que, assim como o amigo lá fora desobedece os pais, ele também, independentemente da educação que teve, começa a desobedecer o pai, né, que o educava desde o começo, desde pequeno. Então é mais ou menos nesse sentido que eu me refiro, né? Isso. Ele é influenciado lá fora. Isso. Porém, em casa ele teve outra educação. Isso. Com o tempo, ele vai pegando aquele exemplo lá fora e começar a desobedecer os pais. Isso. Ali a coisa fica mais difícil, né? Mas veja, a autoridade do pai, ela não é retirada por conta disso. Sim. Ela é suplantada pelo filho, que tenta ali, de alguma maneira, desobedecer os princípios do pai e da mãe. Só que a autoridade ainda ela permanece. É o mesmo princípio do marido como cabeça da sua família. Às vezes, o cara é um banana. É um mau esposo. Mas mesmo assim, ele é o cabeça. Sim. Ele é um mau cabeça. Mas ele é um cabeça. Entende? E aí é interessante desse texto, né, de Lucas, a parábola do filho pródigo, a ideia da autoridade do pai. Ele volta sabendo da autoridade do pai. Exato. Eu vou ser um dos servos do meu pai. Ele é a autoridade. Eu não vou, né, eu vou voltar para lá como alguém que está debaixo da autoridade dele. Sabe? Então, o pai nunca perde a sua autoridade sobre a vida dos seus filhos enquanto eles forem solteiros. Obviamente que, com o passar dos anos, com a maturidade, né, da vida adulta, esses princípios são realocados e adequados com a realidade. Mas o princípio, ele permanece. Então, um exemplo disso é quando alguém, ou um filho, né, chega com uma pretendente, certo, ou um pretendente para os seus pais, os pais olham já de cara. Esse moço não é um moço para casar com minha filha. Ou essa menina
essa menina é uma moça para casar com meu filho. E os pais conversam, né, com sua filha sobre aquele pretendente. E o que acontece? O filho acaba desobedecendo. E muitos deles acabam, né, entrando num casamento realmente complicado. Alguns, pela graça, né, Deus abençoa e seguem sua vida, sua jornada. Há uma espécie Ajusta de uma aí, né? reconciliação, né? Faz um ajuste aí lá na Mas frente. a bênção do pai e da mãe com relação a isso. Por exemplo, Gênesis 24 é um Uhum. texto clássico sobre a autoridade do pai e mãe sobre a vida do seu filho. Quando Abraão, ele manda o seu servo buscar Exato. uma mulher, Pausa pra... uma esposa para Isaac. E Uhum. você vê os princípios, todos os princípios ali colocados, sabe? Da autoridade de Abraão sobre a vida de Isaac. E Isaac já era um quarentão, tá? Isaac já era um quarentão, meu Ei, amigo. Quarentão, tem esperança ainda pra você, tá? Tem esperança, né? Mas era um homem assim que na leitura do texto era um homem tímido, É, aparentemente né? ali. Era um homem tímido, é, era um homem ali, né? Que estava ali sempre ali junto com o seu pai, não tinha muito aquela postura assim mais Uhum. de autonomia, né? De ir atrás. Certo. O pai tem que dar uma ajudinha, né? Pro filho quarentão ali, Dá um né? safanãozinho, vai Vai, lá, vai vai, lá. vai, manda o servo lá buscar, né? Entre Família, né? a sua família, né? Aham. E nós temos um romance bíblico. E olha só que interessante. Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca. Isaac é o único casal monogâmico dos patriarcas. Ó. Abraão teve outras mulheres. Jacó teve outras mulheres. Hum. Mas Isaac só teve Rebeca. E Porque seguiu o princípio exatamente bíblico de não Gênesis. repetiu, não repetiu o erro dos seus pais, né? Do pai de Abraão, sabe? Rapaz, a Bíblia É rica, né? é rica demais as histórias, né? Então, pastor, acho que a gente tá bem. Desculpa, gente, bem na reta final ali. É, nós ainda assim queremos explorar um pouquinho mais, sugar um pouquinho mais ali do pastor. Eu queria que o pastor passasse. Tem uma. Tem normalmente uma recomendação que a gente. Ou um conselho que o pastor, que eu vou pedir lá pro final pro pastor passar para os cabas de Jesus que estão lá em casa nos ouvindo. Mas antes disso, eu queria que o pastor passasse conselhos práticos assim, né? Sobre essa questão de tempo com família. O que é que o pastor tem para passar? Lembrando que o pastor vai passar mais umas dicas lá no final. Uhum. Por enquanto é conselhos práticos. Depois o pastor no final vai passar, deixar um recado lá para os camas de Deus lá em casa. Por enquanto, o pastor passa recados, ou seja, dicas práticas assim, né? Sobre tempo de Deus, Ok, com família? exatamente. Ok. Culto familiar. Comece uma vez por semana, certo? Uhum. Comece fazendo uma vez por semana. E tente observar como vai ser o seu dia. Como vai ser o dia da sua família. Naquele dia que você realizar o culto familiar. Você pode fazer isso pela manhã, se você tem tempo, reúna a sua família em volta da mesa. Procure uma passagem bíblica, né, de uma forma assim, que você já tenha lido, que você já conheça aquela passagem. A única coisa que você precisa ter você precisa estar um passo à frente da sua família para ensinar. Sim, Só isso. ter autoridades, né? Você precisa É, estar um passo à frente para ler o texto e explicar o texto, né? E você pode fazer isso também com catecismos. Eu gosto muito de catecismos. Tem o breve catecismo de Westminster, que eu gosto muito, perguntas e respostas objetivas, onde você vai instruindo o coração das crianças. O catecismo de Heidelberg é um catecismo pastoral para o coração, excelente também. Mas a ideia é que você tenha 20 minutos, comece uma vez por semana, fazendo uma reunião com a sua família, com os filhos ali, a fim de que eles possam ter isso. É interessante, uhum. Cláudio, Sim, a minha filha mais velha, ela cresceu na sua infância
Ela acordava ali mais ou menos umas 7h30, 8 horas. Ela cresceu, saindo do quarto, acordando, chegando na sala. Eu e a minha esposa, nós já havíamos acordado, a gente já tinha feito café. E quando ela chegava na sala, Uhum. ela dava de cara, eu fazendo o meu devocional, a minha leitura, e a mãe, a minha esposa, fazendo a leitura dela. Então, por anos, a minha filha teve essa impressão. Ela acordava, a primeira coisa que ela via era papai e mamãe tendo um momento ali de leitura, buscando o Senhor. Veja, não é uma coisa, não estou falando de uma coisa extraordinária. De outro mundo. Não, não foi um avivamento, não teve um quebrantamento, nada disso. Mas era uma coisa simples, mas assim, bem diário, sabe? Uma coisa bem pontual. E a pergunta qual é o impacto disso ao longo dos anos? Qual é o impacto disso ao longo dos anos? De uma criança acordar e ver papai e mamãe lendo a Bíblia, sabe? Todo dia, tendo um momento com o Senhor. Então, isso é bem importante, mas eu recomendo uma vez por semana, comece por uma vez por semana, fazendo um devocional com o Senhor. Uau. Amém. Agora sim, pastor. A gente está bem na reta final e eu vou pedir que o pastor deixe um recado para os cambas de Jesus que estão lá em casa nos ouvindo. Tem jovens, tem velhos, tem crianças, tem todas as idades. Então, com base no tema que a gente teve, ou aquilo que Deus pode estar ministrando para o senhor nesse momento, qual que é o recado que o pastor deixaria para quem está em casa nos ouvindo? Fique à vontade, pastor. Bom, Vamos aproveitar a bênção pastoral, a dica pastoral. o meu conselho é ame Jesus Amém. e ame a obra de Jesus. Bom, Eu sempre digo à minha igreja, quem ama o Senhor, ama a obra do Senhor. Ame o Senhor Jesus, ame a igreja local. As reuniões secretas, né, que nós temos, a nossa intimidade com o Senhor, as nossas orações particulares, elas são importantes, mas é muito importante também as nossas reuniões com a igreja local, com os nossos irmãos, orando uns pelos outros, servindo uns aos outros, valorizando a igreja como o corpo de Cristo, fazendo parte da igreja de Cristo. nossa. Então, parte da minha expressão do quanto eu amo ao Senhor passa pelo quanto eu sirvo a igreja local, pelo quanto eu amo a igreja local. Apesar das suas falhas, apesar das suas mazelas, apesar dos seus erros, eu amo Jesus e eu demonstro esse amor também, não só na minha obediência, né, particular, mas também servindo a igreja local, sabe? Então, se eu tenho um conselho é esse, ame o Senhor, Amém. ame a obra do Senhor, ame a igreja local e eu sei que você vai ser próspero, feliz e alegre na sua vida se você fizer isso. Amém. Então, pastor, muito obrigado. Ficou a dica, meu camba. Sendo assim, não temos mais nada. Eu não tenho mais nada a dizer depois de uma aula dessa aqui. Então, só me resta te agradecer. E vou te pedir mais uma vez que você compartilhe esse vídeo aqui, deixa aquele like e aproveita um conteúdo desse aqui tão importante, tão rico. Muitas pessoas precisam ouvir. Tu não precisa olhar para minha cara, né? Bota ali no áudio e ouve e seja edificado em nome de Jesus, amém? Então, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês, tamo junto e até o próximo episódio.